Olá, paz do Senhor. Comentarei no livro de Mateus, capítulo 8, que fala a respeito de um leproso. Esta doença da lepra, que era uma doença contagiosa em Israel, quem pegasse e tivesse com esta doença da lepra, iam morar no Vale dos Leprosos. Tinha um lugar já separado para essas pessoas que obtivessem essa doença. E eles descobriam a doença, os sacerdotes, eles perfuravam as pessoas, e se aquela pessoa ela não sentisse nada, certamente ela estava com a doença da lepra. E ali em Israel a tática governantes era que essas pessoas elas fossem separadas dos seus familiares, sociedade, onde morava, para ir morar nesse lugar dos leprosos, Vale dos Leprosos. Era o nome determinado para essas pessoas que tinham esta doença. E essa pessoa ela era excluída. Aí essas pessoas elas iam viver em uma vida de sofrimento, de dores terríveis, de muito sofrimento, porque elas não poderiam ter realmente contato com outras pessoas que não tivessem essa doença, porque senão elas poderiam transmiti-las. Portanto, esta era a tática dos governantes naquela época. E ali Jesus e seus discípulos descendo ali no Vale dos Leprosos para ir para o monte. O leproso, ele se deparou com Jesus, e a única esperança dele foi certamente Jesus, como a Bíblia cita no capítulo 8 de Mateus, capítulo 5 de Lucas e também no capítulo 1 de Marcos, que fala acerca deste leproso, porque a Bíblia cita realmente este leproso. Se nós pararmos para refletir, que quando ele observou Jesus e obteve a coragem de se aproximar de Jesus, quais consequências ele poderia ter após isso aí? Algumas dessas consequências que ele poderia pensar que Jesus não ia dar a mínima ligança para ele, porque ele era leproso, e os seus discípulos iam também expulsá-lo dali. Mas ele não se importou com essas, em meio às dificuldades que havia ao seu derredor, e por isso a única esperança dele realmente foi ter esse encontro com Jesus, até que quando ele se aproxima de Jesus e fala para o mestre: mestre, se tu queres, torna-me limpo. E Jesus, o tocando naquele leproso, de repente ele ficou sã daquela doença, limpo, e ali ele foi curado e, enfim, limpo realmente. Jesus, certamente, aqueles que já ouviram falar, pois Jesus é o único caminho, sabemos que Jesus é o único caminho para nos direcionar o caminho que devemos seguir. Talvez você esteja passando pelo problema desse leproso, este grande problema que você não tem saída, mas saiba de uma coisa, que Jesus, ele é a saída para tudo. Tanto um desses milagres que aconteceu,
Jesus já nos prova mais uma vez que Ele é poderoso, Ele é pré-existente, porque quando algumas pessoas questionavam que Abraão elas deveriam adorar a Abraão e não a Jesus, e Jesus disse para elas: ainda antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Portanto, Jesus é o caminho para nos direcionar à vitória, para nos dar o milagre que nós estamos precisando para aquilo que nós estamos enfrentando. Portanto, se você está enfrentando algum tipo desses problemas, que seja de doenças, que seja lá qual for o problema, saiba que Jesus é a única esperança sua, porque o diabo, ele é mentiroso, o inimigo, ele não tem nada a dar à humanidade. O que ele quer realmente é tirar as pessoas do caminho de Deus. O inimigo quer tirar isso para que as pessoas elas não venham obter uma visão, um discernimento espiritual da parte de Deus. Paulo, ele escreve dizendo que quando nós formos para os céus, nós deixaremos este corpo corruptível para um corpo incorruptível. Portanto, Jesus é a salvação, Jesus é a cura, Jesus é quem determina a vitória, Jesus é quem tem a chave de abrir portas. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está convivendo nesses dias tenebrosos, nesses dias difíceis, mas saiba que Jesus certamente Ele te dará a vitória, Ele te dará o escape. Que Deus abençoe sua vida. Amém.